Vamos para a aula 3? Vamos! Eu estou feliz, pessoal, estou feliz em estar com vocês aqui, compartilhando essa caminhada. Queira Deus que seja longa e proveitosa para todos nós. Seguindo a questão da inversão do ônus da prova. Felipe, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, ela ocorre apenas em ações individuais ou ela pode ocorrer em ações coletivas? Sim, gente, ela pode ocorrer também em ações coletivas. Felipe, inclusive em ações propostas pelo Ministério Público? Sim, sim. Inclusive em ações propostas pelo Ministério Público. A palavra de ordem, gente, é no CDC, por isso que o CDC ele é formado pelo que eu chamo de um pragmatismo inteligente. Um pragmatismo inteligente. Ele não tem mais aquela coisa do direito do passado, de rebuscadas construções teóricas, muito conceituais, abstratas, mas sem nenhum pé na realidade. Tá? Não. Ele busca mais resolver problemas. Tá, gente? O direito do século XXI deve ter essa cara. Outra coisa, tá, gente? Para quem é estudante de direito aí. Pelo amor de Deus, pessoal. Um dos desafios que nós temos, nós, da área jurídica, sabe, é falar uma linguagem que as pessoas compreendam. É um dever nosso. Você pode ser extremamente técnico no direito, usar toda a dimensão técnica da literatura jurídica e falar com clareza, falar com brevidade. Isso é importante para que um cidadão, sobretudo simples, possa entender uma decisão, uma sentença. Essa coisa de falar difícil é ridículo, tá? É ridículo. Então o direito precisa limpar e ser mais humilde nesse sentido. Eu falava que o Ministério Público a inversão pode ocorrer no Ministério Público nas ações propostas pelo MP. Pode. E também nas associações, tá, pessoal? E também nas associações. O STJ tem decidido, inclusive em julgados de 2022, eu estou gravando aqui, começando a gravar em 2023, né? No final de janeiro, nos últimos dias de janeiro de 2023, mas o STJ tem julgados que diz que a chamada pertinência temática, ela não precisa ser tão rigorosa nas associações. Felipe, lembre-se, pessoal, eu sempre vou dar um passo atrás, porque eu sempre vou imaginar que pode ter pessoas que estão no começo do curso ou pessoas que nem fazem direito. Felipe, o que é isso, pertinência temática? É o seguinte, gente, o CDC, no artigo 82, inciso 4º, ele fala que ele estabelece quem são os legitimados para propor ações coletivas em favor do consumidor. A ANET, a Claro, está cobrando uma quantia indevida em todas as contas. O Ministério Público pode propor uma ação coletiva. Uma associação também pode. O que é que precisa para que ela para que proponha uma ação? Duas coisas, segundo o artigo 82, inciso 4º. Primeiro, ela tem que estar constituída há mais de um ano. Ela tem que estar constituída há mais de um ano. E segundo, ela tem que ter, entre suas finalidades do Estatuto, a defesa do consumidor. Isso é que é a pertinência temática. Isso é que o STJ fala, olha, isso não tem que ser rigoroso não, tá? Isso não tem que ser rigoroso não. Quem quiser o julgado sobre isso, RESP 1788290. 1788290, RESP 1357618, 1357618, entre outros, tá, gente? Mas é isso, sabe, pessoal? E aliás, já que eu falei nisso, gente, tem duas coisas que marcam o direito privado no nosso tempo. Aliás, eu posso falar várias, né? Por exemplo, a dimensão preventiva dos direitos, a dimensão existencial e não só patrimonial dos direitos. Mas agora eu pensei em outras duas.
quais são as duas questões que marcam o direito privado dos nossos tempos? Primeiro, é a dimensão coletiva dos conflitos, né? Quer dizer, a passagem do sujeito individual para o sujeito coletivo. O direito não opera mais, pessoal, com aquela lógica do um contra um do século XIX, de boa parte do século XX. Não. Hoje, pelo menos não exclusivamente, né? Pelo menos não exclusivamente. Demandas da LGPD, demandas de direito do consumidor, demandas de ambiental, elas são o quê? Elas são claramente transindividuais, né? Transindividuais. Lembrando que os direitos transindividuais podem ser de 3 tipos. Veremos isso no finalzinho do curso. Podem ser difusos, podem ser coletivos e podem ser individuais homogêneos, tá? Ah, tá. E a segunda característica que eu ia falar, qual é? Além dessa passagem do individual para o coletivo. A outra, gente, é a passagem, como é que eu posso dizer? Do universo físico tradicional para o universo digital. Isso né, o lugar comum dos nossos dias. Gente, são tantas e tantas mudanças. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje a única permanência é a mudança. Hoje a única permanência é a mudança. Hoje, muitos pais não reconhecem as profissões dos filhos. Eu vi uma pesquisa um dia desses que parece que 70% dos estudantes que estão em nível na escola média hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Gente, o mundo vai mudar tanto nos próximos... Já mudou, né? Mas nas próximas décadas. Esperem. Medicina, transportes, tudo, né? Imagina. A gente vai viver 20 anos em 2 ou aí mais. Teremos em breve, uma comissão de juristas acabou de entregar para o presidente do Senado. O Senado fez uma comissão de juristas, eles prepararam isso. Em breve teremos no Brasil uma lei sobre a inteligência artificial. O tema é fundamental hoje. Não sei se você viu, agora em dezembro de 2022, foi editado o Marco das Criptomoedas. O Marco das Criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, ADA, né? Tudo isso. Solana, tudo isso. Enfim, inclusive essa lei, o Marco das Criptomoedas, no artigo 13, explicitamente diz que se aplica o CDC, se aplica sim o Código de Defesa do Consumidor às operações de ativos virtuais. Claro, né, aqui a relação entre você e uma corretora, né? Se você compra Bitcoin numa corretora brasileira, por exemplo, na Coinex, enfim, a Binance, qualquer uma dessas aí, há relação jurídica entre o consumidor e ela, tá? Esses são pontos importantes. Outra coisa, gente, na questão da internet, na questão do mundo digital, você já percebeu? O próprio conceito jurídico de presença mudou. Hoje, a presença digital também é presença. Também tem efeitos jurídicos. Isso vale. Toda semana nós fazemos audiências judiciais, né? Isso vale para a assembleia de condomínios. Isso vale para a assembleia de pessoas jurídicas. Aliás, a primeira lei a prever isso foi da pandemia, o regime jurídico emergencial das relações privadas. O regime jurídico emergencial das relações privadas. Importante, tá? Importante. Não sei se você sabe. O artigo 3º desse regime jurídico, do RJET, vulgo RJET, ele suspendeu os prazos prescricionais por quase um ano. Deixa eu ver aqui exatamente, falar para vocês aqui. Nenhum prazo de prescrição correu no Brasil. Nenhum prazo de prescrição correu no Brasil entre 12 de junho de 2020, a 30 de outubro de 2020. Repito, nenhum prazo de prescrição ou de decadência, tá? Correu no Brasil entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020.
Felipe, mas você está gravando em 2023, qual a importância disso? Tem importância. Ó, o CDC e a maioria dos prazos de prescricional são de 5 anos. A gente vai ver que a jurisprudência do STJ aplica, mesmo nas relações de consumo, em várias situações, o prazo de 10 anos do Código Civil, do artigo 205. Então, sim, você que é advogada, você que é advogado, isso aqui pode impactar muito nos próximos anos, viu? Então você tem que saber, isso é importante. Ah, tá, embora a lei não diga, eu entendo, e boa parte da doutrina, que esse artigo 3º, que suspendeu os prazos de prescrição e decadência, não vale só para as relações civis, não. Não vale só para as relações civis, não. Tá? Vale para qualquer relação jurídico-privada. Trabalhista, inclusive de consumo. Inclusive de consumo. Tá, gente? Então, são aspectos interessantes, né? São aspectos interessantes e importantes. Para fechar esse passeio que nós fizemos, e voltaremos muito a isso em outros assuntos, esse passeio pelo universo digital, eu pergunto para você, falando ainda de internet, e o marco civil da internet? Essa lei importante também, uma lei principiológica, uma lei construída num universo multiparticipativo, quase que não sai, que não é comum no Brasil. O que é que ela mudou, gente? Qual foi a mudança importante que ela trouxe? Ela mudou os rumos da jurisprudência brasileira. A jurisprudência brasileira vinha por um caminho e depois ela mudou. Como assim, Felipe? Seguinte, digamos que alguém ofende sua honra numa rede social. Alguém ofende sua honra numa rede social, tá? E como é que era antes? Você podia notificar a pessoa para que ela retirasse o conteúdo ofensivo. Perdão, você pode notificar a pessoa também, mas você podia notificar a rede social para que ela retirasse o conteúdo ofensivo à sua honra. Você podia notificar extrajudicialmente. Pode hoje? Pode não. Pode mais não. Não pode. Por isso é que alguns dizem que foi um retrocesso. Há muita discussão, né? A opinião dos dois lados. Mas hoje, para você notificar a rede social, tem que ser judicialmente. Depende, sim, de ordem judicial específica. Sem isso, a rede social não vai retirar, não. Entendeu, gente? Então, isso mudou. Isso mudou para alguns para melhor, outros para pior. Criou-se o quê? Criou-se uma reserva de jurisdição. Essa é a regra geral. Ah, tem uma exceção. Tem uma exceção. Do artigo 21. Do artigo 21. Se envolver atos de nudez, coisas assim, tá, gente? Aí a notificação pode ser extrajudicial. Aí, nesse caso, a notificação pode ser extrajudicial, tá? Mas é isso. Então, nós concluímos aqui esse terceiro bloco. O meu tempo acabou e espero você na aula 4.